Olá, meus amigos e amados de meu Pai. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo venha, neste momento, iluminar o nosso entendimento, os nossos entendimentos, o de vocês, como também o meu. Porque sem Ele é impossível a gente servir a Deus. Sem a direção do Espírito Santo, é impossível saber qual é a vontade de Deus e como realizá-la. E quem é de Deus, quem tem um pacto com Ele, uma aliança com Ele, um casamento com Ele, preza extremamente essa aliança, esse pacto, que é o que vai acontecer hoje em todas as igrejas universal do Reino de Deus, porque é o dia da Santa Ceia. Nós celebramos a Santa Ceia. Mas eu queria, antes de falar sobre a Santa Ceia, deixe-me passar aqui o óleo na minha cabeça, por favor. Com licença. Graças a Deus, Espírito Santo, em nome de Jesus. Veja só, amiga e amigo, a Santa Ceia não é uma cerimônia que se participa como uma coisa simples, simplória ou qualquer. A Santa Ceia que Jesus instituiu é para a gente não esquecer do que Ele fez por nós no Calvário. Porque, infelizmente, isso acontece muito, especialmente quando as pessoas recebem as bênçãos de Deus, os favores de Deus, e com o decorrer dos anos, do tempo ou dos tempos, a pessoa acaba deixando de lado estes valores que são extremamente importantes. Jesus é quem instituiu a Santa Ceia. E a Santa Ceia, que representa a morte e ressurreição de Jesus, ela representa também o casamento, o matrimônio. Ela representa o pacto, a aliança de Deus com os homens. Antigamente, só para você ter uma ideia, antigamente, quando duas pessoas firmavam uma sociedade, um pacto, elas tomavam um animal e partiam aquele animal ao meio, e as duas pessoas que entravam em aliança, as duas pessoas que faziam aliança entre si, passavam pelo meio das partes daquele animal ou daqueles animais. Deus fez isso com Abraão. E Deus mesmo passou entre as partes dos animais. E isso significava o seguinte, que um fazia um voto para com o outro. Olha, se eu não cumprir as minhas obrigações, que aqui nós prometemos, que nós firmamos, se eu não cumprir, você tem o direito de fazer comigo o que foi feito a este animal ou a estes animais. E Deus fez um pacto com Abraão nesse aspecto. Olha, se eu não cumprir a minha palavra, se eu não cumprir a palavra que eu prometi a você, não
Eu não prometi, você tem o direito de fazer comigo o que foi feito a estes animais. E é exatamente essa a ideia da Santa Ceia. A ideia da Santa Ceia é esta. Remete um pacto, uma aliança, um casamento, um matrimônio com o próprio Deus. Por isso que Jesus, no dia em que foi traído, ele tomou o pão e partiu. Ele partiu o pão e deu um pedaço para cada um. E disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Quer dizer, o meu corpo que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Quer dizer, para você não esquecer o pacto que você tem comigo. Muito legal, né? Então, quando nós participamos da Santa Ceia, não é simplesmente comer um pedacinho de pão e beber um pouquinho de suco de uva, não. Tem um significado profundo para com Deus. Muito forte isso, muito forte mesmo. Eu sempre ouvi a história de missionários na África que pregavam o Evangelho. E numa ocasião, um dos missionários queria um pouco de suco de uva para poder simbolizar o sangue de Jesus, mas não tinha. Tinha o pão, mas não tinha o suco de uva ou o vinho. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a água do rio e colocaram nos vasilhames e serviram a água. Mas quando eles foram beber da água, aquela água tinha se transformado em vinho. Tamanha a importância que Deus dá para a Santa Ceia. Porque lembra um pacto, uma aliança, o empenho da palavra daquele que morreu por nós. Então, na Santa Ceia, Jesus está falando assim, olha, se eu não cumprir a minha palavra neste pacto, se eu não fizer o que eu estou prometendo, então você tem o direito de fazer comigo o que foi feito com estes elementos, parti-los e beber do sangue. Amiga e amigo, eu penso que assim é o casamento, não é verdade? O casamento é sagradíssimo. O casamento, o matrimônio, o pacto entre o homem e a mulher é muito sagrado, é tão sagrado, que cada pessoa, cada casal que sobe no altar para se casar, Deus está presente, é testemunha. Não interessa se a pessoa crê em Deus, se não crê em Deus, mas Deus está ali, porque ele se torna a testemunha daquele pacto, porque é um pacto que ele, Deus, instituiu. Foi Deus quem constituiu o casamento, o matrimônio. É a instituição mais sagrada que existe na face da terra, é o casamento. Sabe por quê? Porque do casamento nascem os filhos. Depois vêm os netos. Depois vêm os bisnetos, os tataranetos e etc, etc, etc. A humanidade toda nasceu de quem? De Adão e Eva. É isso mesmo.
Todos nós viemos de Adão e Eva. Quer dizer, se lá atrás, no início da humanidade, houvesse uma honra para com o casamento, o matrimônio, se todos os seres humanos guardassem o que significa o casamento, então esse mundo seria diferente. Mas é justamente o oposto. Quer dizer, os reinos se multiplicaram e os homens tornaram-se ferozes, piores do que os animais. Piores do que os animais. Jesus, então, aqui, na Santa Ceia, institui o valor da família. Constitui o valor ou a expressão da família de Deus. Agora, daqui da Santa Ceia, com o Senhor Jesus, no sangue, na carne e no sangue de Jesus, então nasce o quê? Nasce a família de Deus, que é o reino de Deus aqui na terra. É claro que muitas pessoas participam da Santa Ceia, lá vão ter, quer dizer, de qualquer maneira, o próprio Judas Iscariotes estava lá no meio deles, participou. Mas ele não fez parte do reino de Deus. Assim também acontece muito por esse mundo afora. Muitas pessoas participam da Santa Ceia como uma obrigação, como um costume. E isso não tem nenhum significado, nenhum valor para Deus. E nem muito menos para as pessoas que participam de forma aleatória da Santa Ceia. A Santa Ceia, quando a pessoa vai participar, o apóstolo Paulo, ele ensina lá em 1 Coríntios, ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice. Então você vai se examinar quando você for participar da Santa Ceia hoje. Antes você vai se examinar se realmente você está em condições de participar dessa aliança com Deus. Você tem sido fiel, leal para com Ele. E não é simplesmente no que diz respeito a ofertas e dízimos, não. É com respeito ao seu relacionamento de lealdade, de fidelidade para com Ele. Você participa da Santa Ceia, eu participo, nós participamos da Santa Ceia. Mas como é que é a nossa vida depois da Santa Ceia? O que tem sido a nossa vida antes da Santa Ceia? Então, é por isso que o apóstolo diz: examinai-vos a vós mesmos. Examinai-vos, quer dizer, tem que haver um exame introspectivo para avaliar se realmente você está participando consciente, se está alinhando os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Se você está sendo leal para com o Senhor Jesus, assim como Ele tem sido para com você. Então, isso é o que chama atenção na Santa Ceia. Por isso Jesus disse: isto é o meu corpo, que é oferecido em favor de cada um de vós. Comei dele todos. E todos comeram, participaram da carne do Senhor Jesus. Em seguida, Jesus tomou um cálice, obviamente, com vinho, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Nós temos o Velho Testamento e temos o Novo Testamento. O Velho Testamento foram animais
que morreram, simbolizando o Cordeiro de Deus, que é Jesus, que viria no Novo Testamento. Então, a nossa responsabilidade, a nossa fé, cobra muito mais agora do que antigamente. Já naquela altura, envolvia a vida da pessoa, num pacto com Deus, ou num pacto entre as pessoas. Aquele que falhasse, que fosse desleal para com o parceiro ou a parceira, então poderia perder a vida por causa daquele pacto feito lá atrás. Agora, a mesma coisa com respeito a Jesus. Examine-se cada um a si próprio antes de participar da Santa Ceia. Se você está vivendo no adultério, na mentira, no pecado, qualquer que seja, você não está em condições de participar da Santa Ceia. A não ser que, uma vez examinando-se a si mesmo, você, antes da Santa Ceia, ó, meu Deus, me perdoe. Eu errei, eu tenho errado, eu tenho falhado, enfim, eu fiz isso e me arrependo. Vou deixá-lo de fazer. Aí sim, se você fizer isso, então você tem o direito de participar da Santa Ceia. Mas a Santa Ceia leva a nossa mente a ideia de que há uma promessa de Deus. Quando ele fala Novo Testamento, há uma promessa, um testamento. Que se ele, Deus, não cumprir o que ele prometeu através de Jesus, então nós teríamos o direito de fazer com ele o que foi feito com Jesus. Amiga e amigo, isso é muito forte. Então, a Santa Ceia não é você participar de um pedacinho de pão, suco de uva, não. É algo muito mais importante. Envolve o seu relacionamento com Deus. Porque ele é fiel, é leal, mas também exige a nossa lealdade, fidelidade para com ele. Graças a Deus. Bem, eu já fiz aqui a unção com o óleo, não esquecendo que dia 24 de maio nós vamos ter o dia de Pentecostes e estamos lembrando que todos podem participar desta campanha de fé para que todos venham receber o batismo com o Espírito Santo. É um direito que você tem de receber o Espírito Santo, sabia? Você tem o direito de receber o Espírito Santo. Se você está vivendo uma vida pautada na palavra de Deus, se a sua aliança com Deus está em dia, então você pode ter certeza que você tem o direito de cobrar de Deus o batismo, o selo do Espírito Santo. E é isso que nós vamos fazer no dia 24 de maio, o dia de Pentecostes. Então, todos vocês, todas as pessoas, quer sejam da Igreja Universal, do Reino de Deus ou não, não importa, todas as pessoas podem participar, todas, de outras igrejas. Se você quiser participar, você pode vir participar, pegar o vidrinho com o óleo ungido que nós temos na Igreja Universal e participar na sua igreja, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, daqui a pouquinho nós vamos estar juntos às 9h30 aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.